Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona o processo de atualização do nosso planejamento conforme o que foi realizado. Bom, a gente vai conseguir executar essa ação dentro de controle financeiro e planejamento. Bom, ao entrar nessa tela, em mais ações a gente vai ver várias opções aqui e dentre elas, a que a gente vai se concentrar nesse vídeo vai ser essa aqui de atualizar previsão com realizado. Bom, aqui a gente vai ter três campos para preencher e o de mais importância é esse aqui, mês e ano. O que isso significa? Que vai ser possível apenas atualizar o seu planejamento conforme o realizado mês a mês. Então, é uma ação de um período mensal. Sempre você vai ter que executá-la conforme específico mês e não, por exemplo, dias ou anos, tá? Então, como exemplo nesse vídeo, eu vou fazer uma atualização do meu planejamento do mês de dezembro de 2023, por exemplo, tá? Aqui eu escolho se eu desejo agrupar todas as minhas fazendas nessa atualização ou mantê-las separadas e é mesmo para as atividades, tá? Ao eu executar a ação de substituir, ela vai ser salva e agora a gente vai ver qual é o impacto dela dentro do nosso sistema, tá? Então, quando eu abro aqui um balancete que eu já tinha deixado pronto aqui para vocês, a gente vai ver e a gente vai se concentrar nessas duas colunas agora, tá? Para essa análise que foi feita a partir da execução dessa substituição. Então, quando a gente vê aqui realizado e planejado, antes de eu processar novamente, em que ele vai entender que a ação foi executada, a gente consegue ver, por exemplo, que essa coluna está com um determinado valor de 11 mil e aqui 27 mil, enfim, elas estão bem divergentes. Qual é a ideia, né? Quando eu substituo o meu planejamento conforme realizado, a coluna de planejamento vai ficar igual a como está a coluna de realizado. Vamos ver isso na prática. Então, eu vou processar, ele vai atualizar a ação que eu acabei de fazer e a gente pode perceber que a gente tem aqui realizado, planejado, tá? Então, toda essa coluna de planejado agora respeita a coluna de realizado, beleza? Então, essa fica igual a como essa estava antes e as duas se igualam. Bom, qual é o intuito de eu querer fazer isso dentro do meu sistema? Quando a gente entra no relatório, por exemplo, de painel de resultado, a gente consegue, se a gente fizer alguns filtros aqui, se a gente entrar em planejamento, a gente vai perceber que se eu filtrar, vou só preencher os campos aqui, e se eu filtrá-lo, a gente percebe que, por exemplo, se eu estiver no mês 6, tá? E eu estou vendo o planejamento, se eu estiver atualizando ele conforme realizado, mês 5, mês 4, mês 3, mês 2, mês um já vão estar realizados, então eles já vão ter os valores reais que de fato ocorreram. E se eu estou no meu mês 6, a partir dele até o mês 12, esses valores vão respeitar o planejamento que eu tenho de fato, executado, né, no começo do meu ano, por exemplo, tá? Então a ideia é que conforme você vai realizando o seu planejamento mês a mês, ele vai ficando mais fidedigno com a realidade e ele vai se aproximando mais do real conforme o passar dos meses, até que todo o seu planejamento vai ficar realizado. Espero que tenha ficado claro. Esse foi o vídeo de atualização do nosso planejamento conforme realizado. E qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Muito obrigado e avante!